Olá pessoal, Rômulo Contígio aqui, Mask TV Podcast, o podcast que você quer ver. Hoje num episódio especial, Setembro Amarelo. Sim, a gente vai falar da saúde mental, claro, com o viés do 10 de setembro, que é a campanha de conscientização sobre o suicídio. Eu convidei Gisele Calef, que é uma psicóloga especialista em saúde mental e desenvolvimento humano, para bater um papo com a gente. Eu fui até o CAPS, que é o Centro de Atenção de Psicossocial, no Grajaú, para entrevistar o assistente social, o psicólogo, entender como aquela instituição contribui na melhoria daquela região, nos transtornos mentais, na questão de álcools e drogas. Eu também entrevistei uma voluntária do CVV. Foi incrível, ela tem mais de 20 anos como voluntária e também para ter o viés dela sobre quem liga, por que liga. Num momento como esse, a gente aqui do Mask TV Podcast quer contribuir com a conscientização. Existe muita desinformação sobre o CAPS, sobre o CVV. E eu acho que não só falar das pessoas que estão sofrendo, mas também falar dessas instituições tão importantes que contribuem. E através de fake news, ou de memes, ou de algumas irregularidades que a rede apresenta, as pessoas se desinformam sobre isso. Então você está aqui no Mask TV, vai até o YouTube, dá seu like, toca o sininho, é importante para a gente. Vamos acompanhar então essa matéria incrível que a gente fez no CAPS e com o CVV através do olhar de Gisele Calef. Muito obrigado pela presença. Que honra estar aqui para falar sobre um assunto tão importante. Quero começar, inclusive, com um agradecimento a você desse movimento de sair dos escritórios das corporações para ir para a rua falar de saúde. Para ir para os lugares que estão fazendo saúde, lugares periféricos, para falar de um tema através de um olhar social, porque esse tema pede isso. Então, assim, você quebra barreiras quando você faz esse movimento, esse trabalho bonito de falar sobre saúde, prevenção ao suicídio lá, nos lugares onde as pessoas estão fazendo a diferença, para além das organizações, dos escritórios, dos consultórios, né? A saúde de rua que a gente tanto precisa. Bom, esse tema é super importante, né? Os números são alarmantes. A gente tem hoje no Brasil o suicídio como a terceira principal causa de mortes por motivos externos. A gente está dizendo que morre-se mais por suicídio do que por acidentes de moto. A gente tem 800 mil casos de suicídio no mundo. No Brasil, a faixa etária onde a gente vê mais esses eventos, acontecimentos, se dão entre 15 a 29 anos. As mulheres tentam mais suicídio, Rômulo, elas se automutilam, elas têm mais ideação suicida, mas os homens são aqueles que mais efetivam, de fato, o suicídio. E quando a gente vai recortando esse número, a gente encontra os homens negros, em sua maioria, encontrando esse caminho, infelizmente, como saída para o seu sofrimento. Então, é um tema que a gente tem que realmente colocar luz, debater. Quando a gente olha para a saúde mental, os dados também de depressão, que é subdiagnosticado, que é subtratado, que também tem um monte de estigmas. Então, que bom que a gente está aqui para falar sobre isso. Fico muito feliz, sabe? É claro que eu não vou exigir um aprofundamento nosso nesse bate-papo, até porque a gente vai mostrar depois, dentro do nosso episódio, as duas entrevistas, tanto com a voluntária do CVV, como com os profissionais do CAPS do Grajaú. Mas só a sua abertura, né, já nos ajuda, para quem está lá acompanhando o Mask TV, de olhar que esse cenário é um cenário que a gente precisa ter uma atenção especial. Então, fico feliz que você esteja aqui. Então, não precisa se preocupar que a gente realmente, lá, nossa audiência, nós não vamos falar sobre o suicídio em si. Nós vamos falar do apoio nosso, meu e seu e de Mask TV, na valorização dessa instituição. Maravilhoso. Ótimo, ótimo, ótimo. Bom, depois a gente coloca todos os nossos endereços aqui, mas eu já vou começar mostrando a entrevista no CAPS, para a gente poder bater um papinho. E você que está acompanhando, vê aqui com a gente, então, esse momento. Isso mesmo. É sobre o que a gente vem fazendo aqui, construindo aqui nesse território. Olha que legal, ó. A minha ideia aqui com eles é um papo leve, só para conhecer o Essa trabalho. já é uma arte lá nada mesmo. muito específico, nada muito técnico. É mesmo saber esse propósito, essa importância da gente cuidar de pessoas que estão numa vulnerabilidade incrível, não só na região, mas na cidade mesmo. A gente sabe que pós-pandemia, nesse mundo bunny que a gente sempre fala, as pessoas ficaram mais frágeis, ansiosas e nada linear, né? Tudo muito irregular, tudo muito rápido, e a gente precisa olhar para essa população.
Daniel, é o seguinte, como assistente social, conta pra gente o que é esse serviço. O CAPS ele é isso, né? Ele é o Centro de Atenção Psicossocial, que é um serviço do SUS, né? Então é um serviço gratuito da política de saúde, que ele surge para cuidar das pessoas que têm algum tipo de transtorno mental ou algum tipo de dificuldade relacionada ao uso de drogas. E ele acho que é um marcador, né? Uma mudança de paradigma na nossa sociedade, porque antigamente essas pessoas elas eram institucionalizadas, né? Elas eram colocadas nos manicômios, elas ficavam acorrentadas em casa, elas eram excluídas, marginalizadas. E a proposta do CAPS, quando ele surge, é cuidar das pessoas em vida, em liberdade, no território, respeitando as suas histórias, sua dignidade. Então, esse serviço, ele é um serviço muito importante. Acho que, enquanto assistente social, né, a gente tem um projeto de profissão que é contribuir com o cuidado da classe trabalhadora, né, dos trabalhadores em si. E poder atuar num serviço como esse é poder, de fato, pensar um projeto de sociedade que respeite a autonomia, a liberdade, os direitos humanos, a cidadania, e construir com processos de enfrentamento, né? Eu acho que um dos grandes desafios que a gente enfrenta, né, estando num território como Grajaú, né, que é um território de mais de 600 mil pessoas, é um dos territórios com maiores índices de desigualdade, né, da cidade de São Paulo. Então, a gente percebe o quanto que essa desigualdade, o quanto que a pobreza, o quanto que o racismo, a violência é um marcador do sofrimento psíquico, né? É um fator de adoecimento mental. Então, enquanto assistente social, eu vou percebendo muito que o nosso trabalho aqui ele tem essa construção de poder pensar a efetivação dos direitos, né? Poder garantir política social, poder garantir que as pessoas tenham seus direitos garantidos, porque eu acho que essa é a maior política de cuidado que a gente pode fazer. Então é importante que o Daniel está Pronto. dizendo, né, da gente tratar uma pessoa em vida. Que incrível isso, né? Um assistente social, você vê, ele é jovem, né? Mas super engajado, Muito. né? E com uma realidade social daquele entorno muito forte. O que você vê nessas primeiras palavras em relação à realidade desse CAPS? Olha que coisa interessante, né? Ele vai falar da luta antimanicomial, né? Que a gente tinha os encarceramentos. As pessoas eram encarceradas, eram excluídas, eram rejeitadas da sociedade, e o CAPS vem como uma instituição que dá um tratamento digno dentro do território, ou seja, acolhendo a questão social, a questão da geografia, o entorno, a comunidade, o meio que ele está inserido, respeitando isso e não desintegrando ele. Porque quando a gente olha para a saúde, a gente fala, inclusive, que o aspecto social de conexão, essa relação que se constrói com o meio, ela é importante para a saudabilidade. Essa exclusão que a gente via com manicômios como Barbacena, na verdade, esse encarceramento mais adoecia do que dava condição para florescimento, para sanidade mental. Então, eu vejo aqui um discurso bastante lúcido em termos de, né, respeitar a questão do território, a questão da comunidade e o papel importante que essas instituições têm dentro da própria geografia, né? Então, é um trabalho importante para públicos marginalizados, né, que estão aí vivendo, que é fator, inclusive, de adoecimento, né? A falta de oportunidade, traumas provenientes de situações de falta de estrutura, de condições familiares precárias, né? Pessoas que viveram violência, falta de afeto, abuso, ambiente de álcool, ou não, porque a gente não está dizendo que toda a pobreza é sinônimo de, né, adoecimento, a gente está dizendo que esses públicos estão mais sujeitos porque eles vivem a falta de muita coisa. Eu concordo com você, e uma das coisas que eu perguntei para ele era justamente se tinha profissionais, pessoas que chegavam lá com quais origens, né? Uhum. Estava ligado só à pobreza? Ele falou, de jeito nenhum. Não está ligado só à pobreza. Está ligado à carência, né? A deficiência de amor materno, a deficiência de amor paterno, a falta de uma objetividade, de um propósito de vida. E, claro, uma desigualdade, ela sempre afeta. É um fator, né, predispositor de maiores níveis de adoecimento, porque você não tem uma estrutura básica, né? Não tem estrutura. E outra coisa, se você não tem um órgão como esse para, de repente, ajudar essa pessoa a se enxergar, a se orientar, a se localizar,
que a gente faz? Por isso que eu A pertencer. A pertencer. Por isso que eu queria trazer aqui, foi só muito rápido, mas para que tem lá no Mask TV, era aquilo que nós começamos na nossa conversa. Rômulo, o que você quer fazer com isso? Eu quero só que as pessoas aprendam mais sobre a necessidade de respeitar instituições como essa e olhando, através da sua análise, a importância disso. Então, era por isso que eu queria que essa matéria fosse para o ar, para que as pessoas pudessem apoiar o CAPS. Eles precisam de ajuda, eles precisam de apoio. A primeira ajuda, Rômulo, também vem de ressignificar o nosso olhar para esse tipo de trabalho em instituição. Porque a gente vê memes, brincadeiras, deboche e ainda estereótipos em relação a instituições como essa e também a trabalho de forma geral em relação à saúde mental. Então a gente fala que quem está no CAPS é tudo louco, maluco. Tem uma questão de olhar o adoecimento mental de uma forma muito marginalizada. E quando a gente fala do adoecimento mental, gente, é adoecimento do indivíduo, né? A gente fragmenta esse adoecimento, aqui é da mente, mas é um todo que adoece, né? E a gente marginaliza como incompetente, como maluco. A gente não dá conta de lidar com esse adoecimento. Então, o que a gente faz? A gente exclui, a gente taxa. Então, acho que essa gravação específica ele é um convite a um novo olhar para essas instituições e para as pessoas que adoecem de inúmeras maneiras, inclusive da pessoa que vive com adoecimento mental, seja ele qual adoecimento mental, qual CID, não importa qual é o rótulo. Todos precisamos de cuidado. Muito legal que você tenha falado isso, até porque uma reforma psiquiátrica que aconteceu nos anos 90, ainda a gente está fazendo brincadeiras tão desinformativas que elas acabam contaminando o olhar de um apoiador ou de uma pessoa perante a instituição, e aí as pessoas acabam acreditando nessa mentira e deixando de apoiar e contribuir com um trabalho bem feito. E olha que incrível, o psicólogo Arthur Dias fala exatamente nesse trecho, agora que nós vamos colocar, sobre isso que você está dizendo. Põe para a gente esse trecho um pouquinho, Lu, só para a gente acompanhar aqui a Gisele e ver o que ele fala. Está surgindo aí um movimento, né, uma importância de cuidar da saúde mental, e o quanto também alguns comentários pejorativos, né, algumas visões do sujeito que tem algum adoecimento, né, e às vezes é olhado como louco, né, o quanto isso também acaba comprometendo o próprio autocuidado da pessoa, né. Então é isso, né, eu não posso ter algum adoecimento mental, né, eu não vou cuidar de qualquer forma, né. E o quanto que é importante a gente conseguir entender, enquanto sociedade, de como que isso foi construído na gente, né? E quais recursos que eu tenho para além do CAPS também, enquanto que eu posso fazer um autocuidado, assim, né? É mais interessante ele falar do autocuidado, né? Não é só estar lá na instituição, ele recebe orientação também para se autocuidar, para entender do seu perceber valor. as emoções, perceber quando ele está tendo pensamentos negativos que estão indo para uma linha de fazer mal a si mesmo. A gente, na verdade, tem que trazer o autocuidado para, inclusive, reconhecer limites. Autocuidado que vai na linha de autoconhecimento. O que está começando a me invadir em pensamento? Como é que eu estou sentindo? Quanto que eu preciso de ajuda do outro? Porque a gente tem que reconhecer os nossos limites também, né, Rômulo? Você, como psicóloga, está à frente de tantas questões ligadas à saúde mental. É claro que são muitos fatores, você mesmo disse outro dia que são fatores múltiplos. Mas eu queria, de uma certa forma, ajudar quem está nos ouvindo, mesmo nesse recorte que nós estamos mostrando da instituição, o que se pode fazer, né? Quem está lá com uma pessoa que está em depressão, que está ansioso, o que uma pessoa que está vendo a situação pode fazer? Esse é um ponto bem importante, assim, a gente fica entendendo que tem um monte de coisa complexa, que tem um monte de receita para fazer isso, e a gente não faz o básico. A gente não escuta, e aí a escuta atenta, não escuta para te responder, é escuta com a presença. Quando alguém te pergunta, como é que você tá? A gente torce para a pessoa falar que tá bem, porque se a pessoa falar, então, aí você fala, puta, tem uma reunião daqui a pouco. Então, a gente não para ouvir uns outros. Então, a primeira coisa é essa escuta atenta e interessada no outro. A outra coisa é o não julgamento. A gente está falando aqui sobre estereótipos, sobre pensar que o outro é louco. Tem esse caso mais extremo quando a gente pensa das pessoas que têm acompanhamento no CAPS. Eu digo extremo em termos de níveis de gravidade do adoecimento. Mas tem também a gente pensar que as pessoas que estão trabalhando com a gente nas empresas são incompetentes porque ficaram depressivas, porque estão no quadro ansioso, porque desenvolveram um burnout.
Então, quanto que a gente também tem uma escuta e uma troca com não julgamento. Então, essa é uma outra coisa. A terceira coisa, eu diria, é que é muito percepção de sinais. Se você está conectado com o outro, interessado no outro, tem um relacionamento com o outro, você começa a perceber mudança de comportamento. Seja em relação à falta no trabalho, a queda do resultado, a pessoa que era muito extrovertida que se cala, uma pessoa que era muito calada que fica extrovertida, mudanças repentinas de comportamento. Como é que você observa esse outro e então acolhe esse outro e chama o outro para um diálogo? E por fim, como é que você dá suporte e encaminhamento? Quando você, obviamente, não tem preparo e condição de cuidar, como é que você encaminha? Olha, fulano, eu tenho percebido, você está passando por algum profissional de saúde, já pensou em procurar um psicólogo? E começa a dar direcionamento adequado para a pessoa. Quando você não percebe, quando você julga, quando você não escuta, você afasta o outro do caminho. E algumas pesquisas mostram, inclusive, Rômulo, que o estigma em saúde mental, o preconceito que a gente tem e que os outros têm sobre adoecimento, ele atrasa em 10 anos o tratamento adequado, que poderia levar a questões mais sérias, como nós estamos discutindo, como suicídio. Então, começar a mudar o olhar sobre a doença, começar a ouvir as pessoas com interesse, orientar as pessoas de forma adequada, isso é caminho, é vida, é salvação, é cura. Muito importante, Gi, que você tenha contextualizado dessa forma esse momento. Porque a escuta realmente é o que a gente percebe quando eu estive lá na entrevista. O acolhimento dessas pessoas, o olhar que eles têm para todos, e não importa homem, mulher, não importa a fragilidade, se ele está num transtorno mental. Esse CAPS do Grajaú, ele tem uma especialidade em álcool e drogas, mas tem ali também pessoas por conhecerem que vão lá com seus transtornos mentais para serem acolhidos e são super bem recebidos. E quando você fala de escuta, tem tudo a ver com o que eu vou te mostrar aqui agora. Porque a Rosemary Ferreira, ela foi voluntária do CVV por mais de 25 anos. E o CVV tem o poder da escuta. Coloca telefone, no telefone. Põe pra gente um pouquinho do trecho, Gi, só para você ver que tem tudo a ver com a ligação que você acabou de dizer e da importância que nós estamos dando para essas instituições. Um pouco da história do CVV, né? Quem é a pessoa que nos procura? Quem é esse voluntário e como é que ele... quais os instrumentos que ele pode utilizar, né? E depois, não é uma técnica que a gente usa, é um modo de conversar onde a gente lida com... É uma sigla, né? Mas alguns devem conhecer. Chama ACP. É uma abordagem centrada na pessoa. Ok, pode parar. Olha isso. Olha, depois eu vou colocar mais um trecho dela para você ver. Naquela pergunta, eu estava perguntando como que o CVV prepara esses voluntários. E que é outra coisa que as pessoas desconhecem. E ela estava ali colocando para a gente que tem um curso. Então, você vê o quanto é importante até quem está lá num processo voluntário estar preparado. Saber acolher, saber ouvir, direcionar. E quando ela fala da abordagem centrada na pessoa, tem uma questão da escuta também atenta, de você não querer fazer o que você quer para o outro, de você não entrar no julgamento, não tendenciar essa escuta também. Então, tratar o outro como o outro, na sua integralidade, colocando ele no centro dessa escuta, entendendo... Porque às vezes a gente vai no julgamento, nossa, mas isso que a pessoa quer se matar por isso? O julgamento nos cega. Então coloca a pessoa no centro, se limpe dos seus viés, das suas crenças, tire os seus julgamentos e coloque o outro nessa escuta como a coisa mais importante, independente de qual é o sofrimento que ele traz. Se para ele aquilo é importante para você no momento de escuta. E o Centro de Valorização à Vida, que é extremamente fundamental há muito tempo na vida dos brasileiros, inclusive, ele é muito rigoroso com as questões de confidencialidade, de compliance. Né? Coloca mais um trechinho para a gente, Lu, só para a Gisele entender como que essa voluntária ela tem toda a construção da ética que esse próprio processo dessa instituição traz para ela. Olha que interessante. Não tem tempo estabelecido. Pode falar de 1 minuto. Centrado na pessoa. 40, na pessoa. 50, né? A gente até acredita que mais que isso não tem muito resultado, mas qual é a se a necessidade é dela, a gente fica. Não importa é a disponibilidade que a gente tem interna de estar conversando com aquela pessoa. Okay. E o assunto quem traz é ela.
E tem uma outra coisa. Não tem julgamento. Ok. Não tem conselho. Olha isso. Porque a gente também acredita que cada um sabe aquilo que é melhor para ela, da escolha dela. E se eu escolho para ela... Escolha errado? Esse é o meu ponto de vista, mas não da necessidade dela. Olha e todos isso. têm essa capacidade, né? Então, na verdade, quando eu te ligo, eu não uso conselhos, eu apenas estou disponível para te ouvir. Exatamente. Deixa você falar. E conselho é igual pizza, né? É legal quando você pede, né? É isso mesmo. Para um pouquinho. Olha que aquela história do centrado na pessoa. Eu também não tinha noção de que quando você liga, você não tem uma resposta por parte do voluntário. E sim, o voluntário está lá para te ouvir, mas para que você encontre as soluções através de se auto-escutar. É terapêutico, né? E na medida que você vai lá e dá uma resposta, quando você não conhece isso, porque você liga pro CVV, você não tem o histórico da pessoa. Ela tá ali num pronto-socorro emocional, né? No risco de fazer alguma coisa mais séria em relação contra a sua própria vida. Qual é o meu papel nesse momento de desespero? Não é dar o desfecho a partir do meu olhar, né? Quem é esse outro que tá aqui? Eu também não conheço. Então eu escuto, eu deixo esvaziar, eu acolho, eu cuido do que vem. E também tem uma coisa de você desapegar de ego, de poder, né? Porque a gente acha que também está salvando o outro. E o outro, através de você, se ouve e busca um caminho para ele. Você é só companhia de jornada ali, nessa escuta. Bom, a ideia era essa mesmo. Ter um recortezinho de Gisele Calef aqui com a gente, falando tanto dessas duas magníficas instituições, Centro de Valorização à Vida, Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS, 2 magníficos mesmos projetos. Trabalhos lindos. Lindos. E dentro do Setembro Amarelo era isso que a gente queria. É curtinho, mas a entrevista agora você vai acompanhar as 2 entrevistas, tanto da Rosemary Ferreira como dos assistentes sociais Daniel Alves e Arthur Dias, do CAPS de Grajaú. Show de bola. Muito obrigado Eu por que você ter vindo agradeço. aqui. A gente não se aprofundou, eu queria mesmo... A gente convidou a reflexão, é o mais importante. É o mais importante. Até queria falar do suicídio dentro do ambiente de trabalho, que eu sei também que é bem sério, né? Mas a gente deixa por um outro movimento. Mas acho que agora era esse o objetivo. O papel meu e seu aqui é valorizar essa instituição e trazer boa informação para quem está ali. Isso aí. Tá Obrigada, bom? pessoal. Obrigado, pessoal. Acompanhe então a entrevista agora e acesse o Mask TV Podcast no YouTube através do nosso canal. Até mais. Oi, pessoal. Rômulo Contígio aqui do Mask TV Podcast. Eu estou aqui no CAPS, no Grajaú, com 2 profissionais incríveis e a gente queria saber como é a realidade de um CAPS. Como que funciona o processo todo? Como que esses 2 profissionais se cuidam também para poder oferecer o melhor deles, né, dentro dessa estrutura tão importante aqui para a cidade. Comigo aqui, Daniel. O Daniel Alves, ele é assistente social do CAPS. Daniel, muito obrigado pela presença. Estou muito feliz de você bater um papo aqui com a gente. Eu que agradeço. Acho que é um prazer poder falar do nosso trabalho, né, poder falar desse desafio que é poder cuidar da saúde mental das pessoas, né, na periferia de São Paulo, né, desse público que é um público que é tão discriminado, marginalizado. Então, tinha uma oportunidade incrível para a gente poder falar um pouquinho desse trabalho. Excelente. Aqui comigo também o Arthur Dias. Dias. Então, Arthur Dias é psicólogo, também atua aqui dentro dessa frente de trabalho tão incrível. Como que você chegou aqui? Eu já trabalho aqui no território do Grajaú já faz um bom tempo, já com saúde inclusive, né? É um território que eu tenho muito apreço, né? Muitas vivências aqui também. E é muito interessante poder falar sobre isso, assim, falar sobre o território do Grajaú, sobre um serviço como o CAPS, né? Sobre o que a gente vem fazendo aqui, construindo aqui nesse território. A minha ideia aqui com eles é um papo leve, só para conhecer o trabalho, nada muito específico, nada muito técnico, é mesmo saber esse propósito, essa importância da gente cuidar de pessoas que estão numa vulnerabilidade incrível, não só na região, mas na cidade mesmo. Daniel, é o seguinte, como assistente social, conta pra gente o que é o CAPS. O CAPS, ele é isso, né? Ele é o Centro de Atenção Psicossocial, que é um serviço do SUS, né? Então é um serviço gratuito da política de saúde, que ele surge para cuidar das pessoas que têm algum tipo de transtorno mental ou algum tipo de dificuldade relacionada ao uso de drogas. E ele acho que é um marcador, né, uma mudança de paradigma na nossa sociedade, porque antigamente essas pessoas elas eram institucionalizadas, né?
elas eram colocadas nos manicômios, elas ficavam acorrentadas em casa, elas eram excluídas, marginalizadas. E a proposta do CAPS, quando ele surge, é cuidar das pessoas em vida, em liberdade, no território, respeitando as suas histórias, sua dignidade. Então, esse serviço, ele é um serviço muito importante. Acho que enquanto assistente social, né, a gente tem um projeto de profissão que é contribuir com o cuidado da classe trabalhadora, né, dos trabalhadores em si. E poder atuar num serviço como esse é poder, de fato, pensar um projeto de sociedade que respeite a autonomia, a liberdade, os direitos humanos, a cidadania, e construir com processos de enfrentamento, né? Eu acho que um dos grandes desafios que a gente enfrenta, né, estando num território como Grajaú, né, que é um território de mais de 600 mil pessoas, é um dos territórios com maiores índices de desigualdade, né, da cidade de São Paulo. Então a gente percebe o quanto que essa desigualdade, o quanto que a pobreza, o quanto que o racismo, a violência é um marcador do sofrimento psíquico, né? É um fator de adoecimento mental. Então, enquanto assistente social, eu vou percebendo muito que o nosso trabalho aqui ele tem essa construção de poder pensar a efetivação dos direitos, né? Poder garantir política social, poder garantir que as pessoas tenham seus direitos garantidos, porque acho que essa é a maior política de cuidado que a gente pode fazer. Então é importante que o Daniel está dizendo, né, da gente tratar uma pessoa em vida, né, dar a chance dela se organizar nessa vida ainda e talvez corrigir qualquer possibilidade que leve ela a um sucesso, porque todo mundo deseja ter uma vida maravilhosa. Como psicólogo, eu acho que você se especializou nessa questão humana. Como que você enxerga o CAPS dentro do teu viés da psicologia? Cara, eu entendo assim que o CAPS ele vem como uma proposta, né, de compreensão do sujeito, né, e de um desenvolvimento de autonomia, né. Eu acho que quando a gente vai falando sobre um adoecimento mental, tem uma questão que às vezes a gente coloca que é simplesmente por conta do indivíduo, né, desse adoecimento. E na realidade é toda uma estrutura que vem anterior, né. Eu acho que os apoios que essa pessoa tem, né, as condições de trabalho, as condições da família, condições sociais, né. E no seu próprio desenvolvimento do indivíduo, né, a gente vai vendo, inclusive aqui assim, o quanto que são repertórios que vão se construindo, né, na vivência da pessoa, que é marcada tem vários marcadores, né, violência, questão racial, questão do próprio Estado, né, e o quão é importante conseguir produzir, né, com essas pessoas adoecidas, uma autonomia e uma reflexão, né, sobre sua própria condição, né, sua própria vivência, como melhorar as suas questões, né, o que é possível, sabe? Então, é isso, assim, acho que a gente vai fazendo um trabalho aqui com um objetivo, assim, de trazer cidadania, assim. Trazer não, né? Acho que garantir a cidadania do indivíduo, né? Há quanto tempo você está no CAPS de Grajaú? Você disse dessa realidade. Quando a gente vai chegando no Grajaú, você que talvez não conheça, é uma cidade com 600 mil pessoas. É como se você estivesse fora de São Paulo. Inclusive tem aqui atrás da gente a Represa Billes. Então, assim, é um outro movimento de uma periferia também, às vezes também onde tem uma realidade social muito afetada. Então, você entrando dentro do Grajaú, você vê realidades e paradoxos, né? Uma comunidade, uma favela ali do lado, já um bairro estruturado. Então, quanto tempo você está aqui nessa região convivendo com com esse movimento do Grajaú? Eu estou aqui desde 2020, né? Atuei em 2 serviços aqui da Zona Sul, né? Consultório na rua e atualmente estou no CAPS, já faz 2 anos, né? Então, pelas andanças do consultório mais com o CAPS, andei muito por aqui, por esse Grajaúzão, assim, né? Conheci muita coisa, muita gente, muito território, muitas cenas de consumo, muitas áreas vulneráveis, né? E é isso. Se você, Daniel, você chegou aqui, veio atuar, mas você veio aqui por quê? De onde você veio? Como que você chega a ser assistente social para atuar dentro de uma realidade tão importante que a gente tem hoje social? Essa pergunta é interessante, né? A gente falou um pouquinho do nosso grupo, né, do Mano a Mano, que depois a gente pode explicar um pouquinho melhor do que é esse grupo terapêutico. Mas esse é um grupo que a gente utiliza como recurso lúdico, artístico, a própria música, né, o rap. Então a gente escuta um rap com os usuários para depois discutir sobre masculinidade, como que se constrói essa ideia do que é ser homem na sociedade, tendo o rap como um disparador.
E isso se conecta muito com a minha história de vida, né? Eu costumo dizer que eu sou mais um dos jovens salvos pelo hip hop, pelo rap. E eu chego no serviço social a partir do rap. Desde a minha infância eu escuto muito rap, né? Então a minha perspectiva de mundo, a minha criticidade, o meu olhar político, ele foi construído pelo rap. E eu entendi em algum momento que aquilo salvou a minha vida. E eu entendi que eu precisava trabalhar com algo que pudesse contribuir da mesma forma, né? Que eu pudesse atuar contribuindo para a transformação social, para a transformação da vida das pessoas. E aí eu encontrei o serviço social nesse lugar, assim, né? Enquanto uma profissão de intervenção que vai pensar a garantia de direitos, que vai pensar o enfrentamento às desigualdades sociais, ao racismo, né? E essas opressões. E encontrei no CAPES um lugar para materializar esse projeto de transformação social. Você ouviu bem o que ele disse, né? Fazia parte da vida dele entrar dentro desse circuito, dessa esfera tão importante de apoio humano. E através da música nós vamos falar assim sobre o mano a mano. Então ele chegou dentro de uma realidade que ele tinha. E agora ele está no outro lado tentando fazer com que a realidade de quem está aqui seja melhor do que talvez aquela que você até teve. E isso é muito interessante. Foi a psicologia que te trouxe para cá ou você também veio por propósitos de vida, por mudar e tentar contribuir com esse mundão nosso? Na realidade, minha família é da Zona Sul, né, do Capão Redondo, mas eu começo a minha atuação em Santa Amaro, e aí através de contatos que a gente vai construindo na rede, né, eu vou conhecendo a rede do Grajaú, né, o território, a forma como os profissionais conseguem ir pensando o cuidado, né, e a partir daí eu venho direcionando a minha atuação para cá, né, até chegar aqui no Grajaú. Assim. Você tem uma linha de trabalho na psicologia que você usa para a realidade dessas pessoas? Psicanálise. Tem também a relação da psicoterapia, vocês também têm esse movimento aqui dentro do CAPES? Sim, assim, a gente tem a possibilidade de utilizar a psicoterapia, né, mas a gente está falando de um território aí querendo ou não, a gente atende praticamente 16 UBSs, né, então são muitas pessoas, a gente trabalha mais com questões grupais, né, com outros dispositivos, assim, né, então, mas se a gente depender do caso, a gente entender que é necessário, é importante, né, no desenvolvimento daquele sujeito, a gente utiliza a psicoterapia também. Ele disse que vocês recebem das UBSs muita gente. Como que é o volume de pessoas que circulam e a unidade atende de segunda a sexta? Como que são os horários e quantas pessoas vão se movimentando dentro desse trabalho diário? Bom, a gente, como o Arthur trouxe, né, a gente atende 16 UBSs, né, então é um território muito grande. A gente funciona de segunda a sexta, de portas abertas, né? Então, das 7 da manhã às 7 da noite, qualquer horário que a pessoa precisar ser atendida, ela vai chegar e vai ter um profissional para atendê-la, para recebê-la aqui no serviço. Aos finais de semana, o serviço permanece aberto, mas é para as pessoas que estão na nossa acolhida integral, né? Que precisam de um cuidado mais intensivo ali, que vão ficar com a gente por algum período. A gente tem, em média, entre 30 e 40 pessoas por dia passando pelo serviço, talvez até mais, né? Tem as pessoas que vêm e passam um dia, tem as pessoas que vêm só para um atendimento e vão embora, mas eu diria que é mais ou menos essa média aí entre 40 e 50 pessoas diariamente passando aqui no serviço. E fora as pessoas que chegam até aqui, a gente também faz um trabalho no território. Então a gente vai nas favelas, nas zonas de consumo de substância, para ofertar um cuidado. Né, às vezes para ofertar uma orientação sobre direitos, para convidar as pessoas para vir até o CAPES, para poder pensar, né, uma forma de redução de danos, né, então uma oferta de água, de um hidratante labial, e poder pensar com essas pessoas qual o cuidado que a gente consegue ofertar. Né? Então o CAPES, enquanto um serviço territorial, ele trabalha para além das 4 paredes daqui. Então a gente vai para o território, diria que esse é a nossa maior expertise, né? Que é cuidar das pessoas no território onde a vida está acontecendo. Né? E aí acho que isso é um recurso que a gente utiliza. Então tem momentos que a gente tem, inclusive talvez mais equipe no território, né? Então fazendo as visitas, atendendo as pessoas junto com a unidade básica de saúde ou com o próprio consultório na rua, né? Fazendo essas visitas nas cenas de consumo, para poder levar esse serviço também para fora das 4 paredes.
É muito bom você falar isso, né? Da gente não trabalhar só internamente, porque tem aquela pessoa que não tem coragem de vir, tá frágil dentro da sua própria residência ou numa rua, e aí você chega lá e consegue ajudá-la. Dentro da psicologia, você acha que as pessoas, você tem uma retenção quando a pessoa vem aqui e recebe esse serviço maravilhoso de apoio, ela volta ou ela vem pontualmente? Eu acho que na nossa vida, né, quando a gente vai pensando qualquer passo que a gente for dar, né, a gente vai criando algumas fantasias, né, e vão surgindo existências, né, eu acho que é isso, assim. A gente tem uma visão, né, que o cuidado de saúde mental, às vezes, a gente vai trazendo pelo paradoxo que a gente utiliza do nosso corpo, assim, né, então, tô com uma dor de cabeça, uma dor de barriga, tô com determinada coisa, eu vou tomar um remédio, vou em tal local, vou sair sem a dor, né, então, quando ela dá esse passo, assim, de vir até o CAPS, né, ela tá, às vezes, num momento muito frágil, né, no momento de tentar entender se é possível cuidar de alguma forma, assim. Então, são várias barreiras que a gente vai desmistificando e quebrando com essa pessoa, assim, né? Então, existem pessoas que vêm aqui, né, que tem uma certa resistência por fazer qualquer tipo de cuidado, porque nunca teve um aprendizado mesmo de como se cuidar, né? A gente está falando de um território aqui muito vulnerável, assim, né? E a gente sempre vai construir um cuidado a partir como que a gente aprendeu a fazer esse cuidado também, né? Então, o que é possível identificando, assim, né, é que as pessoas têm essas barreiras, a gente vai fazendo um atendimento sensível ali, uma escuta bem importante com ela, uma escuta qualificada, né, tentando compreender as questões que afligem a pessoa, né, e aí, em alguns momentos a pessoa vincula, em outros momentos não necessariamente. E às vezes, através de uma visita familiar, né, uma visita domiciliar, uma conversa com a família, né, essa pessoa consiga vincular de alguma forma, né. Além disso, tem também os atendimentos que a gente faz in loco, assim, né, então com a própria galera que está em situação de rua, os irmãozinhos aí que estão nessa vulnerabilidade importante, no frio, aí a gente passou na época de baixas temperaturas, né, então a gente vai fazer esses atendimentos também em loco, né, na rua, vai fazer uma troca de ideia, como que essa pessoa está conseguindo se cuidar frente, né, a diversas ausências, aí, diversos direitos violados que ela vai tendo, né. Então a gente vai construindo tudo a partir do vínculo com a pessoa mesmo, né, no cara a cara, no tete a tete. Arthur, quando a pessoa chega no CAPS, ela chega por um acolhimento, por uma entrevista. Você, como psicólogo, consegue identificar a origem dessa pessoa estar aqui, o porquê dela estar aqui? Acho que as pessoas, quando procuram o CAPS, né, elas passam por um atendimento inicial, né, que a gente chama acolhimento inicial, onde a gente vai fazer esse processo aí de identificação, né, auxiliar a pessoa, inclusive, nesse processo a entender o que vem afligindo ela. Né, acho que quando a gente vai falando de um consumo de substância, né, a gente tem uma questão moral, né, de atribuir à substância os males que estão causando ali na vida da pessoa, né, dificultando as vivências dessa pessoa, né, mas nesse acolhimento a gente vai compreendendo que tem muitas coisas anteriores, né, a gente adoece, né, enquanto sujeito por diversas questões. Ela não nasceu, né, consumindo. Exatamente, né, então a gente costumeiramente, assim, vai identificando relações familiares que são atravessadas pela violência, né, pela pobreza, às vezes por uma questão alimentar, né, de moradia, né, trabalhos muito precarizados, né, e às vezes a substância ela entra num lugar, né, e esse lugar às vezes é o único momento que a pessoa consegue ter para conseguir se sentir de uma outra forma. É o lugar de conforto dela, né? Exato, assim. E a gente tem, é isso, né? Acho que a sociedade usa drogas há não sei quantos milênios já, né? A gente tem isso na nossa história, né? Mas ela
começa a ter uma questão de um problema quando a pessoa consegue identificar que ela não está conseguindo ter outras vias de prazer, de vivência, né, sem ser pela questão do consumo, né? Então é muito comum, assim, nos atendimentos a gente conseguir perceber, inclusive, que não é a droga a principal questão, na maioria dos casos, né? Então a gente... Ela foi a fuga. Sim, também, né? Eu acho que são diversas questões aí que envolvem e esse sofrimento, assim, ele tá num certo nível que a pessoa não consegue andar, né? Andar. Então a gente faz essa avaliação inicial e aí a gente pensa a melhor forma de proporcionar um cuidado com essa pessoa, construir um cuidado com essa pessoa. Você vê que o Arthur está dizendo que as pessoas não chegam aqui, assim, do nada. Elas têm um histórico, elas têm uma realidade de vida. A droga realmente entrou dentro do caminho dela e através dessa análise feita por um psicólogo, aí se encontra meios de tentar ajudar e socializar essa pessoa aqui. Dani, as pessoas que vêm, o número maior é mulheres ou homens? Qual é a circulação maior aqui, predominante dentro do CAPS? A gente tem um público maior de homens, né? A maior parte são homens negros, entre 20 e 40 anos, em média. A gente está num território que a gente tem um alto índice de pessoas em situação de rua. Então, nosso público é um público periférico, né? A maior parte são homens negros, que vêm dessa trajetória de famílias, geralmente famílias muito pobres, de um território muito pobre, aonde a droga ela entra no circuito da vida, né? Acho que como o Arthur traz, assim, como um elemento, seja para diversão, seja para saciar a fome, para saciar o frio, para saciar outras necessidades, né? Para cuidar, às vezes, de uma depressão. A gente cuida muito de pessoas que já têm um transtorno mental e que, às vezes, no uso da substância, consegue organizar um pouquinho a cabeça, né? E aí a gente tenta propor um cuidado que seja, então vamos tratar de forma adequada o seu transtorno para que a droga não seja uma solução, né? Isso para quase todas as questões. Então, vamos poder cuidar da sua depressão para que a droga não seja o único momento de prazer. Vamos proporcionar, né? Então, vamos para o cinema, vamos para o teatro, vamos para o Sesc, para que você consiga ter outros espaços de lazer, outros espaços de vivência, né? Para que a droga não seja a única relação que a pessoa estabelece. É importante também você entender que, claro, nós estamos numa região de vulnerabilidades, mas a droga não faz parte só desse movimento. A droga está aqui, mas também está na Zona Sul. Está em todos os lugares. Aqui na Zona Sul a pessoa talvez tenha condições de lidar com isso por causa do dinheiro. E essas pessoas estão aqui, talvez na mesma situação, só que sem nenhum recurso para poder fazer. Então, assim, é importante que ela está socializada, só que num lugar onde a vulnerabilidade é mais forte. O Daniel falou sobre o mano a mano, que é uma forma artística de envolver, de desenvolver, de letrar, de ensinar as pessoas. Quando surgiu esse mecanismo, esse mano a mano, esse grupo que faz com que as pessoas se envolvam aqui, participem com questões artísticas? O Mano a Mano ele é um grupo terapêutico, né? É um grupo de homens, voltado então para o público masculino. É um grupo que tem como objetivo discutir as masculinidades, né? Então ele surge há 2 anos atrás. Ele começa a ser pensado a partir muito de uma discussão que a equipe vai entendendo sobre a incidência da violência na vida desses homens. E aí ele começa a ser pensado desse lugar, de a gente precisa fazer alguma coisa com essas situações de violência. E aí na construção junto com o Arthur, a gente vai entendendo que a violência ela é um fator de sofrimento, né? Esses homens eles não precisam deixar de ser violentos para construir uma sociedade melhor. Eles precisam deixar de ser violentos porque a violência é uma das expressões do sofrimento que eles têm. Então a gente entende esse grupo como um grupo terapêutico, um grupo de cuidado. E aí a nossa proposta é poder pensar com esses homens o que é ser homem, né? Com quem que eles aprenderam a ser homens, o que na trajetória deles foi ficando marcado de um comportamento, de um jeito de ser, que eles aprenderam que aquilo era ser homem. E a violência entra nisso, né? Então, a gente começa o grupo perguntando, né, o que é ser homem para essas pessoas, com quem que elas aprenderam, quem que é o referencial de masculinidade, quais eram as brincadeiras na infância. E a partir dessas perguntas, a gente vai conseguindo construir com eles uma percepção
de que eles foram ensinados a ser homens a partir da sociedade. Então a sociedade vai dizer que o homem precisa trabalhar, que o homem tem que ser forte, que o homem não pode chorar, que o homem não pode demonstrar fraqueza, que ele tem que ser o provedor da casa. E aí o que vai aparecendo em muitos momentos é que, poxa, eu não consigo ser esse homem. O que às vezes o que sobra é a violência. E aí é muito interessante pensar, né, que em muitos momentos o que eles vão trazendo é a história da maior parte dos homens, né, que se eu caía na rua brincando quando eu era pequeno, se eu chegava em casa chorando, eu ouvia: você não pode chorar, senão eu vou te bater. Então engole o seu choro. E aí a gente vai percebendo como que na vida adulta, esse ensinamento de não aprender a lidar com as emoções ou de ter que esconder, né, as suas emoções, cria esses comportamentos disfuncionais, que são adoecedores. Né? Então a droga, a violência aparece como uma expressão do sofrimento desses homens. E aí a gente tem pensado a arte, né, a música, o rap principalmente, como um instrumento lúdico para poder pensar a vivência desses homens. Então a gente começa o grupo ouvindo uma música em conjunto, né, um rap, e aí a gente vai conversando com esses homens sobre o que eles se identificam com aquela letra. Né, o que naquela letra eles conseguem perceber de vivências parecidas, o que aquela letra está falando sobre o que é ser homem, ou o que ela provoca de uma vivência que as pessoas percebem que, poxa, não sou só eu, né? Se esse artista, se esse cantor, se esse rapper e se os meus colegas aqui de grupo estão falando de uma mesma realidade, então o problema não sou só eu. E aí, a partir do grupo, a gente também começa a provocar. Então, se a gente entendeu que até aqui a gente aprendeu de uma forma que não é saudável, o que a gente pode fazer para ser mais saudável? Então, o próprio grupo é um espaço, né, de fala, onde as pessoas conseguem chorar, né, homens, né, que têm esse estereótipo, né, de serem vistos como muito violentos, podendo se olhar nos olhos e poder chorar perante outros homens, poder falar da saudade que tem da mãe que já faleceu, né, da frustração que é não ter conseguido ser um pai presente ou não ter tido um pai presente. Então, a partir do rap e a partir desse diálogo, né, que ele vai fluindo de forma muito natural, assim, a gente vai provocando com perguntas e eles vão trazendo as suas histórias. E vão, inclusive, se apoiando, né? Dizer: olha, acho que você poderia fazer de tal forma. Não pensa assim, porque isso é um pensamento ruim, vai te fazer mal. A gente consegue pensar de outras formas. Então, o grupo ele tem esse papel de cuidar das emoções e poder ajudar esses homens a pensar que existe uma outra forma de ser homem, que não seja violenta, mas que seja mais saudável, que seja se cuidando também. É incrível isso que o Daniel falou, né, gente? Nós vemos aí pela sociedade movimentos de mulheres, as mulheres são mais agregadoras, muito mais fortes, a gente vê poucos movimentos de homens. E eu acho que quando a gente fala aqui do mano a mano, a diversidade, né, também faz parte desse movimento, né, descobrindo a diversidade, descobrindo os poderes, descobrindo as potencialidades desses homens. Eu acho incrível isso, porque a gente tem muito pouco movimento onde a gente possa letrar o homem das condições e dos valores que ele tem. A crença de um homem, né, da masculinidade, do machismo, vem de lá atrás. Então, assim, para desconstruir tudo isso, precisa de movimentos como esse. Sim, eu acho que é isso, né? A gente vai percebendo o quanto que esse espaço ele potencializa uma outra possibilidade de vida, né? Então, a gente fala sobre sexualidade, a gente fala sobre cultura, a gente fala sobre família. Então, poder ter um espaço para poder pensar o cuidado desses homens é entender que esses homens precisam ser cuidados, né? A gente vai trabalhando com eles alguns dados estatísticos para mostrar o quanto que essa realidade deles ela é uma realidade coletiva, né? Então, os homens são o grupo que mais se suicida, são o grupo que mais morre por mortes violentas, são o grupo que mais faz consumo de substância, que mais são presos, né? Que se envolvem em acidentes de trânsito ou em brigas de trânsito. Então, a gente vai dando elementos para que eles percebam que todos esses dados estatísticos, eles tem a ver com a construção da masculinidade que foi proposta. E para que a gente consiga pensar uma outra sociedade ou pensar uma vida mais subjetiva, mais saudável, a gente vai precisar questionar todo esse aprendizado machista, racista que foi construído lá atrás. E aí o grupo acho que é esse espaço para a gente poder problematizar um pouco dessas questões e ajudar esses homens a se cuidar de uma outra forma.
Olha, a gente está aqui então no CAPS, no Jardim Shangri-La, que a gente chama, ouvindo esses dois profissionais. Eu acho que você teve condições de medir a importância dessa instituição, a importância na sociedade, a importância para o homem, para a mulher, a importância para essas pessoas vulneráveis, dependentes de uma substância que talvez tirem eles dos sonhos, tirem eles das oportunidades que a vida oferece. Temos dois profissionais aqui apaixonados por isso. Estou muito feliz da gente do Mask TV estar aqui falando de saúde mental dentro do Setembro Amarelo, dentro da visão também da psicologia através da Gisele Calef. Então, assim, eu estou muito honrado, muito orgulhoso de poder contar um pouco para todo mundo. Eu acho que a gente contou um pouquinho como é o CAPS, como funciona, como que você pode chegar, quais são os mecanismos que você usa para acolher essas pessoas, quais são as formas que você usa de comunicação para permitir que essas pessoas sejam inseridas dentro de uma sociedade, mas com respeito, com valor. Se você pudesse, Arthur, falar para quem está te ouvindo sobre o CAPS, o que você falaria dentro da sua visão humana sobre essa entidade, essa instituição muito importante do SUS e da Prefeitura? Eu acho que a gente precisa falar de saúde mental, assim, como um todo, né? E é uma coisa que tá surgindo aí um movimento, né? Uma importância de cuidar da saúde mental. E o quanto também alguns comentários pejorativos, né, algumas visões do sujeito que tem algum adoecimento, né, e às vezes é olhado como louco, né, o quanto isso também acaba comprometendo o próprio autocuidado da pessoa, né? Então é isso, né? Eu não posso ter algum adoecimento mental, né? Eu não vou cuidar de qualquer forma, né? E o quanto que é importante a gente conseguir entender, enquanto sociedade, de como que isso foi construído na gente, né? E quais recursos que eu tenho, para além do CAPS também, quanto que eu posso fazer um autocuidado, assim, né? Eu acho que quem se identifica assim com as questões, seja de uso de substância, né, seja de algum momento difícil, né, que busquem profissionais. Eu acho que tem tanto a UBS, né, aberta para isso, o famoso postinho de saúde, né, para conseguir trocar essa ideia, conseguir um apoio ali para isso, né? E aqui a gente está pronto para trocar essa ideia de forma aberta aí, né? Eu acho que não é nenhum bicho de sete cabeças. Às vezes a pessoa acha que é alguma coisa muito mirabolante e tal. Às vezes a gente faz atendimento, inclusive aqui no Gramado, assim, né? Com as pessoas, com a família também. Família também, se precisar vir procurar por atendimento, a gente está aqui, né? Para pensar a melhor forma aí de fazer uma construção de um cuidado, sabe? Família, você pode participar do movimento, né? Da ressignificação daquele seu parente que está dependendo de você, talvez, para concluir o tratamento dele e sair para um novo mundo. Dani, diz para mim, quem quer vir no CAPS, de que forma que eu posso participar desse movimento, de que forma que eu posso contribuir, inclusive, com essa instituição tão importante? Eu acho que a gente tem um jargão na saúde mental, né, que é o acolha, não puna. Então, acho que poder ajudar a combater, né, as mentiras que são contadas sobre o CAPS, né, a gente vê muitas piadas, muitos memes na internet, né, e que ajudam a construir uma imagem negativa de um serviço que ele é tão essencial para o cuidado das pessoas, né? A gente tem pessoas que estão em sofrimento muito importante. A gente diz que o CAPS ele é o lugar da crise. As pessoas chegam aqui em crise. E elas precisam chegar, né? A nossa sociedade é uma sociedade que ela pune muito, né? Que ela exclui muito. Então, poder chegar num espaço onde ela vai ser acolhida na sua integralidade enquanto sujeito, né? Com a sua história de vida, fazendo uso de substância ou não, com um transtorno ou não, é poder pensar um modelo de sociedade onde as pessoas caibam, né? E onde a gente consiga promover bem-estar, né? A gente fala muito do bem viver, né? De uma outra forma de relações sociais, onde a diferença ela seja aceita, ela seja respeitada e não seja um marcador da violência, né? Então, acho que contribuir com o nosso trabalho acho que sim, acolher o familiar, acolher aquele amigo, acompanhar até aqui no CAPS, trazer para um atendimento e ajudar com a informação correta, né? Acho que divulgar que é um serviço do SUS, né? Um serviço público da saúde mental, que é gratuito, né? Então, todos os territórios
da cidade de São Paulo, né? É uma política federal, o CAPS, então os municípios eles vão ter a sua organização para ter esse tipo de serviço, e é um serviço importante de cuidado, assim. Eu acho que a maior forma de contribuição acho que as pessoas se cuidarem, né? Se permitirem serem cuidadas, se permitir falar sobre as suas dores, sobre as suas dificuldades, buscar ajuda, pedir apoio e apoiar, né? Acho que coletivamente a gente consegue se cuidar. Então a gente precisa trazer as pessoas para o coletivo, né? Para esse cuidado que é um cuidado que acontece no território, né? Que acontece na vida. Eu acho que é isso. Perfeito, Daniel. Olha, eu acho que para você, nosso objetivo no Mask TV é informar você sobre esse centro de apoio tão importante e que, pela desinformação, às vezes, você acaba não conhecendo. Então, a partir de agora, você tem a visão de um psicólogo, de um assistente social que vive há muito tempo aqui, e essa realidade social que nós estamos vivendo, pós-pandêmica, né, de doença mental, não está só neste local. Ela é mundial. Então, e aqui nós temos um lugar que acolhe e que permite que a pessoa tenha uma chance de falar: eu vou ser diferente, eu não vou mais passar por isso, porque o apoio que eu tive aqui é o que eu precisava para mudar a minha vida. A minha passagem pelo CAPS aqui do Grajaú foi cheia de surpresas, de alegrias. E, para fechar, o que você diria para quem está ali assistindo essa matéria incrível sobre as ações do CAPS em Grajaú? Obrigado aí pela oportunidade. Acho que é isso, né? O cuidado ele se faz em liberdade e ele se faz promovendo a autonomia, tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço. Daniel, como assistente social, um profissional que tem aí o programa Mano a Mano, e a gente vai falar sobre o Mano a Mano, essa ação incrível, onde valoriza os assuntos masculinos, a importância do homem dentro da sociedade, com um viés incrível sobre diversidade, sobre sexualidade, sobre trabalho, sobre humanidade. É muito legal. Muito obrigado por ter nos recebido. O que você diria para quem está encerrando essa matéria com a gente? Acho que agradecer, né, pela entrevista, acho muito importante, né, a gente poder falar do nosso trabalho e dizer que é isso, assim, né, a saúde mental ela se faz com o enfrentamento às desigualdades sociais, né, então que a gente consiga nos cuidar coletivamente, né, pensar uma sociedade melhor, que a gente consiga produzir vida, né, uma vida mais saudável, uma vida mais humana, mais digna, né, com menos desigualdades e com mais pulsões e paixões aí que nos levem para lugares melhores. Vamos lutar contra a desigualdade humana? Mask TV, aqui no CAPS do Grajaú, na matéria de saúde mental do Setembro Amarelo, especial para você. Eu sou voluntária do CVV, né? E Centro de Valorização da Vida. Só para ter uma ideia, nós nascemos, vou contar um pouquinho da história. Conta. Nós nascemos aqui em São Paulo em 1962. Então a gente tem um pouquinho de estrada, só trabalhando como voluntários. O que a gente faz? A gente presta apoio emocional para as pessoas que nos procuram. Tem um telefone, 188, que é gratuito, sigiloso, 24 horas, que as pessoas podem ligar para conversar. O objetivo desse apoio emocional é a prevenção do suicídio, porque acreditamos que se a pessoa fala um pouco dela, ou tem um espaço, tem uma atenção, ela é vista, se ela pode ser compreendida, respeitada, aceita, do jeito que ela é, do jeito que ela veio, naquele momento. É tão bom, não é? Quando a gente encontra um local assim, né? Então, e aí ela pode falar dela. Se ela quiser se identificar, tudo bem. Se ela não quiser, pode ser anônima, sem problema. Porque nessa correria que a gente vive hoje, poucos espaços a gente tem, ou tempo, para alguém nos ver, alguém nos ouvir, e onde você pode conversar num ambiente de confiança. Não é verdade? É total verdade isso. Você sabe que eu vivo no mundo corporativo, Rosmary? E o mundo corporativo, ele é um lugar muito difícil, né? Por mais que a gente se apaixone pelo trabalho, por tudo, as pessoas que estão lá, elas têm seus problemas, seus fatores psicossociais, suas doenças mentais, seus conflitos, não só lá dentro, mas também fora. Pós-pandemia, não preciso nem contar isso.
Então, trazer você aqui hoje para falar do CVV, nesse momento do Setembro Amarelo, tem um objetivo meu. Eu estou fazendo uma matéria com uma psicóloga fantástica chamada Gisele Calef. E esse nosso bate-papo faz parte dessa estrutura, desse episódio que eu estou construindo com ela, justamente porque eu e ela temos esse objetivo de gravar um episódio que seja um alento de informação, de conforto para quem está passando por uma dificuldade emocional. E ouvir você, dentro de todas as suas histórias como voluntária e dessa dedicação, eu acho que pode contribuir. É por isso que você está aqui na minha frente. Eu sou professora aposentada, né? Escolhi esse campo. Como você falou, tem algumas coisas que a gente se apaixona. E profissão é algo que a gente não perde. Você pode até se aposentar. Isso é um estado, mas a profissão é uma conquista. Então, eu falo que eu sou professora, né? E aí eu fiquei um tempo no CVV, nos anos 80, e aí eu tive que me afastar para fazer coisas outras, né? Fui fazer mestrado, outras coisas, ter filho, né? Claro. E depois aí, quando eu estava para me aposentar, eu falei, eu vou retornar. Sabe que eu procurei alguns locais para ser voluntária, até perto de casa, né? O CVV faz parte da sua vida há quanto tempo? Eu vou falar que décadas com S. Tá certo. Então, décadas com S. E eu entendo o CVV, para mim, já que você está fazendo uma pergunta pessoal, como um pós-graduação em ciências do ser humano. Excelente. E sua amiga te ajudou a chegar a isso? Somos amigos até hoje, ela também é voluntária. Ela ia fazer curso, você estava falando para mim. E aí fomos juntas e estamos. Ela também se afastou, morou um tempo fora, depois retornou. Então. O que você precisa para ser voluntária? É bem simples. Entra lá, cvv.org.br. Quero ser voluntário. Se inscreva. Alguém vai entrar em contato no seu e-mail e dizer onde tem curso. Olha, tem curso online, viu? Tá? Que ótimo. Hoje a gente atende online. A pandemia fez uma reviravolta na gente, né? Então a gente faz esse tipo de coisa. E é tão bom, porque eu vou falar com pessoas, e eu sou uma pessoa. E esse encontro é tão importante. Despido de avental, crachá, títulos. É uma conexão que a gente faz com ser humano com ser humano. E a gente sempre vai aprendendo, sempre. Isso é gratificante. Eu não sou voluntária por ninguém, eu sou voluntária por mim, porque eu quero essa conexão, né? Aliás, eu preciso te dar os endereços, tá? Tá, mas você precisa de algumas características para ser voluntário? Por exemplo, nesse curso, existem pessoas que não são aprovadas? Olha, é um programa de seleção de voluntários. A partir de 18 anos. Para jovens a gente ainda não tem. E aí, nesse curso, que é bastante interessante, até se você... eu não quero ser voluntário, mas eu quero saber como é o curso. Pode se inscrever. E aí a gente vai dizer o que a gente faz e como. E tem algumas pessoas que não estão no momento adequado, tem curiosidade, mas ainda não está no momento. Então, guarda aquilo e vem num outro momento, já mais amadurecido, já mais com um senso de se conectar melhor, porque a vida das pessoas é corrida, né? E tem os entretantos da vida, e às vezes não é um momento adequado. Então, ela mesmo diz para ela, olha, não é no momento, eu volto numa outra ocasião. E está tudo bem. Claro. E o que você aprende nesse curso? Bom, um pouco da história do CVV, né? Quem é a pessoa que nos procura? Quem é esse voluntário e como é que ele... Quais os instrumentos que ele pode utilizar, né? E depois, não é uma técnica que a gente usa, é um modo de conversar onde a gente lida com... É uma sigla, né? Mas alguns devem conhecer. Chama ACP. É uma abordagem centrada na pessoa. O que é isso? A gente empresta, né? A gente empresta, sim, dessa abordagem humanista, esse jeito de ser, esse jeito de conversar, de se aproximar, de dar atenção
completa para a pessoa. Então, aí a gente aprende um pouquinho dessa CPI e você vai ver que faz todo sentido, né? Mas nós não seguimos nenhuma linha psicológica, não. Tá. Somos seres humanos conversando com seres humanos. Né? Técnicas de comunicação, você aprende? Não, lá só internamente para a gente poder estar fazendo isso que eu estou fazendo, e alguns voluntários têm essa facilidade para divulgar o trabalho, a sociedade pede e a gente atende na medida do possível. Voluntário é uma questão muito séria e que as pessoas hoje desconhecem, né? Tipo, bom, eu vou ajudar ali uma ONG e acho que eu estou resolvendo. Vai um dia, depois não vai o outro, faz uma coisa, depois não faz, eu tenho outras coisas para fazer. E ser voluntário não é isso. Não. O que é ser voluntário para você? Olha, é um comprometimento pessoal. Eu costumo dizer que é um contrato que eu assinei comigo mesmo. E tento cumprir isso. Tem disciplina, né? Temos regras, temos uma série de princípios que a gente precisa para a organização, para funcionar. Hoje nós temos 90 postos, 90 locais no país todo. Esse telefone atende o país todo. A pessoa que às vezes não quer ligar, eu prefiro e-mail. Então ela pode mandar e-mail, né? Tem lá, ela entra no cvv.org. Eu quero falar via chat. Ela pode conversar via chat. Os jovens procuram muito o chat, eles preferem escrever do que... Sim, a geração Z, né? Do que falar. E somos muito procurados por eles, por incrível que pareça. Você acha que numa estatística de procura, vou só aproveitar esse gancho, a geração Z, que está de 18 a 28 anos, é a que mais procura o CVV? E a geração Y, de 29 a 45, é uma outra geração? Não, a gente nem divide por isso. No chat, somos mais procurados por jovens, mas isso não quer dizer que ele liga sim. Então, a gente não tem essa estatística de faixa etária, tá, né, de gerações. A gente até presta satisfação para o Ministério da Saúde, porque ele nos concedeu esse número claro, para o país todo. E são raríssimas pessoas, a não ser serviço público e emergente, que tem. E então, a gente presta esse tipo de satisfação. Mas não tem essa. Se é mais homens ou mulheres, se é mais jovens, se é mais idosos, não. A gente diz o número. E olha, 1.900.000 o ano passado a gente atendeu, viu? Interessante. É muito procurado. Interessante se fosse falar isso para todo mundo que está te ouvindo, né? Então, assim, tem um número, não se preocupe, se é homem, não tem preconceito, não tem geração, não tem absolutamente nada. Tem um ser humano que está ali com uma necessidade e esse ser humano vai ser ouvido. E o governo, através dessa informação, vai alimentar os indicadores baseados no número de atendimentos que o CVV fez. Exatamente. Então, não tem essa coisa. É ser humano falando com ser humano. E a gente sabe que conversar faz toda a diferença. Quando alguém presta atenção em você, você volta naquele lugar. Porque você foi bem recebido. E isso é importante, está faltando na nossa sociedade. Claro, ainda mais com as telas, né? Exatamente. Tem a tela para seduzir, para fugir, né? Também para informar, depende de como você usa. Mas as famílias estão correndo muito, o peso das cobranças está muito grande para todos, né? Aí vem as autocobranças, e aí vem, sei lá, os adoecimentos, enfraquece a pessoa, né? Eu acho que enfraquece. Além de todas as cobranças da vida, com essa história da internet, nós temos uma questão de comparação. Nós nos comparamos o tempo todo. O tempo todo. Né? Então, nós somos cobrados por essa comparação. Você é melhor do que eu, então, assim, não é possível. Então, todo dia você está vendo isso e as pessoas estão adoecendo. Sim, em vários setores, né? Eu estava vindo para cá, eu vi esses centros comerciais que atendem pet, gigantes, parecem shoppings, porque as pessoas precisam dos pets. Eu gosto, né? Mas parece que tá uma mania. Antes a gente tinha cachorro de rua. Hoje eu não vejo cachorro de rua. Não é estranho um negócio desse? Então as pessoas precisam desses pets para fazer companhia, para a solidão ser aplacada um pouco. Embora a gente viva nos grandes centros que é todo mundo aglomeradinho, né? Os prédios, os condomínios, as cidades, tudo apertadinho. Mas as pessoas estão só, não se comunicam, né?
não está se sentindo pertencente àquele ambiente. Fica porque está vivendo. E só viver não é o suficiente, né? E o conviver? E o conviver? Eu acho que a gente tem uma necessidade extrema de conviver, de aprender com o outro. Quanto tempo dura? Cada ligação depende da pessoa? Tem um tempo estabelecido que você tem que falar com a pessoa? Não. Ela pode ficar 1 hora falando com você. Não tem tempo estabelecido. Pode falar de 1 minuto a 40, 50, né? A gente até acredita que mais que isso não tem muito resultado, mas qual é a média se a necessidade é dela, a gente fica. Tá bom. O que importa é a disponibilidade que a gente tem interna de estar conversando com aquela pessoa. Ok. E o assunto quem traz é ela. E tem uma coisa, não tem julgamento, não tem conselho, porque a gente também acredita que cada um sabe aquilo que é melhor para ela, da escolha dela. E se eu escolho para ela, esse é o meu ponto de vista, mas não da necessidade dela. E todos têm essa capacidade, né? Então, na verdade, quando eu te ligo, eu não ouço conselhos, eu apenas estou disponível para te ouvir. Exatamente. Deixa você falar. E conselho é igual pizza, né? É legal quando você pede, né? Fora disso, acabou. Mas, por exemplo, essa é uma orientação importante, porque será que a pessoa, quando te liga, não liga querendo ouvir do outro lado, né? O que eu vou fazer? Estou desesperado. O que eu faço? Se eu te pergunto isso, que resposta você daria para mim? Veja bem, quando você está falando das tuas coisas, você está ordenando, você está botando em cima da mesa, porque está meio bagunçado internamente, não é isso? Então você vai ordenando, fala, isso é isso. Isso aqui eu tenho que botar ali, isso aqui eu tenho que botar aqui. Quando você está falando, às vezes não dá aquela coisa, já sei o que eu vou fazer. Por quê? Porque você tem a tua resposta da sua necessidade e da tua melhor escolha. Que está dentro do desabafo, ela aparece. Ela aparece, né? Então, por quê? Porque ela tem essa oportunidade, ela tem esse espaço, ela tem uma atenção verdadeira, né? Então, é isso que a gente acredita. Então, vou repetir uma coisa muito importante, aproveitando o seu canal. Venha ser voluntário com a gente, tá? Entra lá, cvv.org.br, quero ser voluntário. Aguarde um tempinho, né? O curso dura mais ou menos uns 2 meses e meio, são 10 encontros. Depois você vai ser acompanhado por outro voluntário durante um tempo, que tem um pouco mais de experiência para não ficar inseguro. Quer conversar pelo chat? Entra lá e conversa pelo chat. Só que a gente precisa de voluntários. Hoje a gente está em torno de 3.000. Mas a gente precisava pelo menos de uns 8 para suprir a necessidade de tanta procura. E onde você executa o trabalho de voluntário? Hoje a gente tem o serviço online, né, que a gente faz, mas tem postos que tem um atendimento lá. Tá. São poucos com hoje. cabines, por exemplo, né? São tipo casas. Né? Por exemplo, eu sou do posto Abolição, aqui de São Paulo, da Rua Abolição. Lá é uma casa, a gente atendia lá. Mas por causa da pandemia, a gente teve um recurso de home office, então a gente atende online. Mas a gente se encontra lá com as reuniões, sabe? Com algumas coisas que é importante a gente se encontrar também. Para você dizer, o Rômulo tem essa cara, eu vou dar um abraço nele. Então, é mais ou menos isso. O presencial também é importante, a gente está buscando chamar para o presencial também. É claro, porque eu imagino que se você é voluntária de aspectos, né, da saúde emocional de uma pessoa, é claro que você tem que estar preparado, né? Autocuidado, autoconhecimento, autoavaliação, isso tudo tem que fazer parte desse voluntário e esse convívio, até para ele poder trocar com as pessoas. Porque se você também está num estado emocional, quanto tempo do dia você dedica ao atendimento? Boa pergunta. 3 horas por semana. 3 horas por semana? Por semana, tá? Você escolhe o melhor horário. Aí vê as disponibilidades de horário para encaixar. Aí tem gente que fala assim, eu sou mais ativo de madrugada. Faz de madrugada, né? Eu sou mais ativo à tarde. Faz à tarde, sem problema. Agora, Rômulo, eu preciso falar uma coisa muito importante, que é um serviço que a gente tem. Mas é muito importante. Olha, a gente tem pessoas que pensam em suicídio e tem pessoas que perderam alguém por suicídio e que é muito doloroso esse processo. É um luto muito longo.
Então, nós temos um atendimento que é presencial. Hoje a gente está em 19 cidades. Aqui em São Paulo tem 2, tem na Abolição, né, no centro, Bela Vista, Pinheiros, Guarulhos, Jundiaí, temos em Sorocaba também, né, nessa região. Mas tem no Rio, tem no Rio Grande do Sul, sabe? E aí é o seguinte, é um grupo de apoio aos sobreviventes do suicídio. Então, fica GAS com 2 S, sabe? São reuniões mensais, às vezes alguns locais são quinzenais, outros até semanais. O meu é mensal. Eu trabalho nessa atuação. Quando você diz sobrevivente do suicídio, aquele que tentou e não conseguiu, e as pessoas que são parentes? Sim, que perderam pessoas queridas, porque muitas pessoas no entorno são impactadas. Então, tenta imaginar uma mãe, um pai, um irmão, um marido, um filho. É uma coisa muito dolorosa e que a sociedade ainda carrega bastante preconceito, julgamentos. Então, eles não têm espaço. A vida deles fica assim, um antes e um depois. É verdade. E aí, a gente atende lá presencialmente. 2 horas, num espaço que ele pode falar, sem ser julgado, sem conselho, sem indicação. Às vezes ele está fazendo um acompanhamento psicológico. Que bom que continue, porque lá não é terapia. Mas tem um efeito terapêutico. Porque ele vai trocar informações com outras pessoas que estão carregando a mesma dor. A mesma dor, exatamente. Então, a gente faz esse trabalho, que é um grupo de apoio, e que a gente chama de sobreviventes do suicídio, que engloba tudo isso. Eu já, como na área de saúde e segurança, eu já presenciei fatos de pessoas que se suicidaram dentro da empresa, mas eu também presenciei o pai e a mãe dessa pessoa. Quando ficou sabendo e teve que receber o corpo da pessoa, do menino, inclusive, 19, 20 anos, em casa. É muito importante você ter dito isso. A família fica devastada. Devastada. Né? Então, assim, sem contar a culpa. Porque vem uma culpa gigantesca que absorve essa mãe e esse pai sem saber, né, por que o meu filho fez isso, né? Por que a minha filha fez isso. Então, acho que ter um grupo de apoio que segure, né, que possa dar orientação é fundamental. Bom, eu acho que o nosso objetivo não é falar porque eu acredito que quem chega para... Não é só pessoas que estão querendo cometer o suicídio que ligam. Não. Ligam várias pessoas. Inclusive alguém que está feliz e quer compartilhar. Imagine só, você está tão feliz com uma notícia que você recebeu, e aí você quer conversar com alguém, você quer... eu quero falar, eu quero dividir com alguém, né? Liga para lá, também tem esses casos, não só os casos de dores. São pessoas, e pessoas é um universo, cada uma tem o seu universo pessoal. Então, quer conversar, quer compartilhar, como eu falei, a solidão está meio assolada, né? Certo. Então, lá é um local. A carência é uma característica muito presente no ser humano de hoje, né? Aquela história, né? Ele é carente de tudo. Então, quando uma pessoa liga para dizer, né, olha, eu estou feliz hoje, imagine o nível de carência dessa pessoa para não ter com quem falar. Tá lá no apartamento, sozinha, sei lá, e aí, meu time ganhou, o meu neto está se formando, por que não, né? Tá ali sozinha, quer conversar. Mas, Rômulo, eu preciso falar uma coisa muito importante. Você falou em Setembro Amarelo, né? Exato. Então, nós temos uma página também, tudo junto, setembroamarelo.org.br. E lá tem vários artigos. Nós estamos há 11 anos abraçando essa ideia do Setembro Amarelo. Por quê? A gente sabe que dor acontece não é só em setembro. Claro. É o ano inteiro. Sim. Só que tem, sabe, o dia dos namorados, tem o dia das mães, tem o dia dos pais e tem esse dia de atenção, de prevenção do suicídio, onde a gente vai falar. É um que é o dia alerta, 10, que é o dia 10 de setembro, né? E pela Organização Mundial de Saúde, que o pessoal lá no começo dos anos 2000 começou a pensar, inclusive tinha um brasileiro que trabalhava lá, né? E ajudou isso. Então, o dia 10 de setembro é um dia oficial, internacional, de prevenção do suicídio. Então, vamos falar sobre isso. Hoje, a imprensa grande está falando de uma forma mais séria. Houve um tempo que as pessoas escondiam essas notícias e não deu certo. Não é por aí. Porque se você esconde, o bicho parece que cresce. É melhor a gente
conhecer, né? Estudar, falar sobre isso, tentar entender melhor para que a gente compreenda aquilo que sempre foi incompreensível para nós. Então, várias manifestações, vários edifícios, né, colocam luzes amarelas, as empresas, hoje a sociedade já está mais mobilizada para isso. Então, a gente está se focando internamente para fazer o quê? Para fazer plantão extra, porque nós somos muito procurados nesse mês. Então, a gente faz uma campanha interna de fila zero, porque quando liga tem uma filinha, olha, você é o número tal. Então, para diminuir isso, então, eu faço 3 horas por semana o plantão. Mas sei lá, sexta-feira, na hora do almoço, estou sem fazer nada. Eu vou fazer 1 horinha a mais. Então, os voluntários também se mobilizam, se desdobram para estar atendendo mais voluntários, né? E a sociedade também nos demanda. Nos demanda, como eu estou aqui, né? Tem Sim. outros lugares também, e a gente faz o possível para atender. E quando não dá, Rômulo, sabe que dói no coração? Não vai dar, eu estou sem data, estou sem horário, sabe? Me dói no coração. Gostaria de ter mais braços e pernas para atender. Está vendo o que ela disse? O CVV precisa de voluntários, porque nós temos um problema de saúde social muito sério. E se você pode ser voluntário, eu acho que com o bate-papo com ela aqui, você viu, extremamente tranquilo. Então, eu acho que procura... Tem algum lugar, números, telefones? Eu estou aqui colocando onde a pessoa pode ser voluntária, procurar mais informação. Olha, vou soletrar, hein? Tá. 188 é o telefone. Gratuito, sigiloso, 24 horas. cvv.org.br. Quero ser voluntário. Seja voluntário. Se inscreva. Quer falar por chat? Fala por chat. Quer falar por e-mail? Pode ir lá na página. E tem a página do setembroamarelo.org.br. Tem o nosso blog. Estamos em todas as redes sociais, inclusive no TikTok, né? Uma solicitação, então. Claro. Mas tem Instagram e tem vários artigos. Muitos especialistas muito bons, os melhores que tem. Vêm colaborar com o bom coração que tem. Não cobram, porque a gente também não tem dinheiro. A gente vive das nossas doações, tanto do voluntário como nós aceitamos doações da sociedade. Quer fazer uma doação? Será super bem-vindo. Porque internet, toda essa rede que a gente usa, né, é custo também, né? Claro. E a gente se cotiza para poder dar conta, né? Mas venha ser voluntário. A gente veio aqui para falar de vida, o quanto é importante a vida, o quanto nós valorizamos a vida, está lá no nome, Centro de Valorização da Vida. Isso é importante para a gente, mas respeitamos qualquer escolha que a pessoa tenha. É verdade. E nessa câmera aqui, Hum. o que você diria, né, para um ser humano que acompanhou nesse pequeno tempo todo o teu conhecimento, toda a sua capacidade, os seus anos de voluntariado, a forma como você mostrou para a gente como o CVV atua, a seriedade desse projeto, o tempo de vida dele, a preocupação com o ser humano, não importa quem seja esse ser humano, como você é assistida, educada, preparada para fazer isso, a liberdade que você tem de trabalhar nos seus horários. Então, isso é muito importante de todo mundo conhecer, a transparência. Então, o que você falaria para uma pessoa que está precisando de ajuda? Ligue. Conversar é um bom caminho, faz a diferença. Com quem vai te respeitar, te aceitar. Num ambiente de confiança. É muito sigiloso o que a gente fala, tanto é que aqui eu não vou falar nunca o que a gente ouve. Morre ali o que a gente conversar. Agora, se você quiser ser voluntário, eu aconselho, vem. Vale a pena você conhecer para ser um ser humano melhor, para conhecer melhor o ser humano, né? E conhecer esse universo que vai se ampliando. E é muito grande, não é pequeno, não. Gente, eu queria muito que vocês prestassem atenção nesse momento. Eu vou estar aqui com a Gisele Calef, falando sobre a depressão, sobre o Setembro Amarelo, sobre a saúde mental no Brasil. E Rosemary Ferreira estava aqui com a gente, uma voluntária com mais de 20 anos de experiência, olhando no teu olho, falando para você assim,
Ligue, seja voluntário, ajude essas pessoas. Nós estamos precisando de você. Eu estou muito feliz de poder trazer você aqui e divulgar o CVV dentro desse mês. Não é só esse mês, é todo ano, mas a gente dá luz para esse mês por causa da campanha de conscientização ao suicídio. Então, é importante, aumenta o trabalho deles. Se a gente tem mais voluntários, a gente consegue atender mais pessoas. Eu estou bastante feliz e, assim, ético da sua parte, a forma como você conduziu esse nosso bate-papo. Espero contribuir com o nosso canal nessa luta do CVV. Obrigada, Rômulo. Eu aqui me sinto agradecida, o CVV se sente agradecida. Divulguem, é uma coisa que vale a pena. Muito obrigada, viu? Obrigado a você, meu amor. Obrigada. Gi, e para acessar o CVV, o que uma pessoa precisa fazer? Ligue 188 ou acesse cvv.org.br.